Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Como nós falamos no vídeo passado sobre longitude e latitude, perguntaram para nós para que foi criado o meridiano de Greenwich. Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de dar likes, fazer comentários, aumentar as inscrições e acionar as notificações. Mas vamos lá, então, ao nosso meridiano. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que corta o planeta paralelamente ao seu eixo e divide a superfície do planeta em hemisfério ocidental, que é o oeste, e hemisfério oriental, que é o leste. O que é o eixo da Terra nesse caso, para que nós possamos entender melhor como é que fica o meridiano de Greenwich, já que ele é feito imaginariamente paralelamente ao eixo. O eixo é como se você colocasse também uma linha imaginária entrando no Polo Sul ou no Polo Norte, mas digamos que seja no Polo Norte, se considerando, como nós já fizemos outras vezes, o planeta uma laranja. E lá onde está a marca, de onde a laranja ficava pendurada na laranjeira, seria o Polo Norte. Então você coloca ali, enfia, planeta dentro ou laranja dentro, enfia uma linha imaginária que sai do Polo Norte e vai sair lá no Polo Sul. Essa seria, então, a linha que representaria o eixo central do planeta. O meridiano de Greenwich é riscado também, desenhado também, imaginariamente e paralelo a esse eixo que nós acabamos de falar, né? Então, ele representa o ponto inicial da contagem da longitude, porque latitude é a partir do Equador, que é uma linha que corta a laranja ao meio, na vertical. Esse meridiano, ele é usado como referência. Para quê? Como nós já falamos, as longitudes, né? Para determinação das longitudes e para a contagem das horas. Então, só por aí, a gente já vê a importância que tem esse meridiano, né? Divide o planeta para que a gente possa localizar as coisas na superfície do planeta e também para nos dar um padrão de hora, né? Então ele foi fundamental para o estabelecimento dos fusos horários, porque o mundo já foi uma bagunça, tá? Em relação a datas, em relação a horas, cada um fazia a sua data e a sua hora, né? Hoje nós temos religiões, por exemplo, não é o caso de citar nome, mas que no calendário deles nós já estamos no ano 5.000 e alguma coisa. Nós estamos em 2014, né, que é aceito mundialmente, mas tem religião que diz que nós estamos em mais de 5.000 anos, tá certo? Então, por aí você vê, isso aí permaneceu, a questão de religião, cada um, né, faz o seu padrão e aceita quem quer. Agora, para a hora, para a data, para a localização, é preciso realmente que a gente tenha um padrão, né? Porque senão, de repente, um país informa a localização de um avião perdido. Aí esse país diz assim, olha, ele está na localização tal. Digamos, outros países vão, olha, ele está na localização tal. Você vai ver, não, é a localização que aquele país acha que estava. Ele deu certo a localização deles, a medição deles, e não deu certo, digamos assim, em outro país. Isso é imaginário. Hoje, quem disser longitude, latitude e tal, pode ir lá, que é isso, porque tem padrão. E foi estabelecido com a linha do Equador e com o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele atravessa 9 países. 9 países, atravessa mares, oceanos e por aí vai. Nós vamos ver daqui a pouco. A posição do meridiano de Greenwich, ela foi definida com o marco zero pelo telescópio Earth Transit Circle, que é o círculo de trânsito aéreo, que fica no Observatório Real de Greenwich, no bairro de Greenwich, em Londres, na Inglaterra, claro.
Isso aconteceu no ano de 1884. Grave essa data porque é importante como marco, né? Já que estabelece padrões para nós, então de fuso horário, depois nós vamos ver datas e também localizações, né? É importante que a gente saiba a data em que isso foi criado. Ele foi estabelecido como marco zero para delimitação dos demais meridianos. A partir dele, ele é o zero, a partir dele nós temos aí o mundo dividido em 180 graus para a direita, 180 graus para a esquerda do meridiano de Greenwich, né? Por essa razão, a longitude do meridiano de Greenwich é zero. Isso é ponto pacífico, sem falar do oceano. Mas se perguntar para você qual é a localização do meridiano de Greenwich, zero, longitude zero. A distância medida de qualquer ponto da Terra até o meridiano, esse meridiano que nós estamos falando, vai receber o nome de longitude, qualquer distância, que possui o valor máximo de 180 graus em cada um dos hemisférios. Já disse para vocês, é como se você estivesse partindo uma laranja, só que longitudinalmente. A esquerda é leste, aliás, a direita, quando você olha o planeta como uma laranja, a direita é leste, a esquerda é oeste. A leste, 180 graus. A oeste, 180 graus. Por quê? Porque uma circunferência tem 360 graus, certo? Então, o meridiano divide o planeta na metade. Nesse caso, 180 graus para a direita, 180 graus para a esquerda. A capital do Brasil, Brasília, por exemplo, está posicionada na longitude, veja só, 47 graus, 52 minutos e 58 segundos. Como é que você vai ver isso? 47 graus, 52 minutos e 58 segundos, O. Então, um Ozinho atrás dessa medida, o que quer dizer? Oeste. Então, fica à esquerda do meridiano de Greenwich. A partir do meridiano zero, você conta 47 graus, você vai saber a medida de cada grau na superfície do planeta terrestre. Você conta 47 graus, já está próximo. Você anda mais 52 minutos, depois mais 58 segundos e você se encontra no Planalto Central, Brasília. Então, isso aí significa a distância em graus dessa cidade, da nossa capital, a partir do meridiano de Greenwich. E como eu falei, a letra O indica a sua localização no hemisfério ocidental, oeste. Outra função do meridiano de Greenwich é servir de referencial para a determinação dos fusos horários. Certo? Não pode ter cada país resolver ter o seu fuso horário. A partir para ser padrão, para todo mundo se localizar, para se entender em horas e datas, é preciso ter uma referência. A referência é o meridiano de Greenwich. Então, né? A partir daí ele foi determinante, ele foi essencial para o estabelecimento dos fusos horários. Assim como acontece com a longitude, a contagem das horas é realizada a partir desse meridiano. As horas se contam a partir desse meridiano. Por isso, criou-se o Greenwich Meridian Time, o GMT, ou horário do meridiano de Greenwich, chamado agora de Tempo Universal Coordenado, ou UTC do inglês, Universal Coordinated Time. UTC, tudo bem? Quando você ouvir falar em UTC, você sabe que é a hora universal, né? O meridiano de Greenwich recebe esse nome porque atravessa o Observatório Real de Greenwich, localizado lá no bairro de Greenwich Park. Como nós já falamos, né, estamos repetindo, isso em Londres. A localização foi determinada a partir do posicionamento do telescópio Earth Transit Circle, construído pelo astrônomo britânico George Biddell Ayer, no ano de 1850, certo? O estabelecimento do primeiro meridiano, em inglês Prime Meridian, como ficou conhecido, ocorreu, diga aí, eu disse para vocês, guardem a data, ocorreu em 1884, tudo bem?
O meridiano de 0 grau atravessa o planeta de norte a sul, correndo paralelamente ao eixo da Terra, e na sua trajetória imaginária ele cruza diversos mares e oceanos, além de dividir o território de uma série de países localizados nos continentes europeu, africano e antártico. Vamos ver a trajetória então do nosso meridiano zero. Ele atravessa os seguintes mares e oceanos: Oceano Glacial Ártico, Mar da Groenlândia, Mar do Norte, Mar da Noruega, Canal da Mancha, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico. Agora vamos ver países e outras superfícies continentais. Ele atravessa a Inglaterra, a França, a Espanha, a Argélia, Mali, Burkina Faso, Togo, Gana e Antártica. O meridiano de Greenwich cruza com a linha do Equador, que é o paralelo zero, sobre o Oceano Atlântico. Então, o encontro dos dois marcos zero, porque o Equador é um marco zero, e o marco, que é o marco zero das latitudes, e o marco zero das longitudes, que é o meridiano de Greenwich, eles se cruzam, sim, mas não em lugar sólido, né? Eles se cruzam em cima do Oceano Atlântico, nas proximidades da Baía de Benin, no continente africano. Agora, o que tem a ver o meridiano de Greenwich com o fuso horário? O meridiano de Greenwich foi estabelecido como ponto de partida dentro de um sistema universal de contagem das horas, que ficou inicialmente conhecido como horário meridiano de Greenwich, que nós já falamos, GMT na sigla em inglês. Essa determinação foi realizada durante a mesma conferência que fixou esse meridiano como o primeiro para a delimitação das longitudes, um evento que ocorreu em 1884 na capital estadunidense, Washington, e contou com a participação de representantes de 25 países. Mais ou menos, menos que 10% do total dos países, mas foi o que tinha para a época, foi o que conseguiu reunir para tratar desse assunto. E o que eles resolveram, quem não participa, é só comunicado. Então, 25 países foram. Nessa reunião foi dividida a divisão do mundo em 24 diferentes fusos horários. Nós temos 24 fusos horários no mundo, que nada mais são do que intervalos longitudinais de 15 graus. Pronto, você encontrou a distância dos fusos horários. São 15 graus na superfície da Terra. 47 graus, não é a distância do meridiano de Greenwich para a capital Brasília. Não são 42 graus, 52 minutos e 58 segundos, 47 vezes 15. Aí você vê quantos graus, né? O que é que dá na distância realmente. Cada grau, né? Cada intervalo, cada fuso horário são 15 graus. Aí você vai saber quantos fusos horários, né, você tem de Londres, digamos, meridiano de Greenwich até Brasília. Tudo bem? Chegou-se a essa quantidade de fusos horários com uma relação matemática simples. O planeta demora 24 horas para dar uma volta completa, né? A revolução, em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, que consiste em 360 graus. Olha só, é a rotação. Dá 24 horas, ele gira em torno do eixo para completar um dia, que isso aí chama-se movimento de rotação. Aí, dividindo essa distância percorrida em graus pelo número de horas, sabe-se que o planeta se movimenta 15 graus no intervalo de 1 hora. Ele gira, passa na superfície 15 graus, transcorreu 1 hora, até completar o total de horas de um dia, que são 24 horas, então o mundo dividido em 24 fusos horários. Cada um dos fusos horários possui um meridiano central, com a contagem tendo início no meridiano de Greenwich. Para você saber qual é a distância, qual o meridiano que está passando naquele local para determinar seu fuso horário, você tem que comparar esse meridiano com o meridiano central, meridiano zero, Greenwich. Tendo em vista que a Terra se movimenta de oeste para leste, foi convencionado que a leste, o fuso horário de referência, acrescenta 1 hora a cada novo fuso horário, né? Para leste, que é o oriente. Já à medida que se encaminha para o oeste, que é a esquerda, subtrai-se 1 hora a cada 15 graus, em função de sua extensão territorial
um mesmo país pode ter mais de um fuso horário, como é o caso do Brasil, que tem 4, né? O Brasil possui oficialmente 4 fusos horários. No entanto, a delimitação, a determinação dos limites desses fusos horários é adaptada a cada um dos territórios, o que é chamado de limite prático, uma vez que os limites teóricos muitas vezes dividiam cidades em 2 fusos horários, causando confusão. Então, o que significa dizer isso? Se o fuso horário fosse traçado em linha reta, digamos, ou tentativa de reta, ou uma semicircunferência, acompanhando o globo terrestre, ele passaria, por exemplo, vamos chutar, um meridiano, não um meridiano zero, mas qualquer meridiano, passasse em cima da ilha do Marajó, lá no Pará. Um meridiano. Significava dizer que o mesmo lugar, ou em cima de Soure, que não é capital, mas é considerada a capital. Soure é considerada a capital da ilha do Marajó. Passasse em cima da cidade de Soure. Significava dizer o seguinte, que uma parte da cidade teria um horário e uma parte da cidade teria outro. Então o que faz? O meridiano não passa em cima da cidade. O meridiano passa desenhando a cidade, na borda da cidade, evita a cidade, não corta a cidade. Isso aí é o meridiano prático. É para fazer frente ao meridiano teórico, porque podia ocasionar isso, confusão. Cortar cidades, por exemplo, cortar Macapá, cortar Belém, cortar Brasília no meio, meridiano, entendeu? No bom sentido, cortar, né? Pá, né? Então teriam horários diferentes. Isso causaria confusão. Então nós temos o meridiano prático. O meridiano oposto ao meridiano de Greenwich, que corresponde ao meridiano 180 graus, tanto faz para leste como para oeste, chega no mesmo lugar, é chamado de linha internacional da data, que atravessa o Oceano Pacífico. Ela leva outro no Oceano Pacífico, não em terra. Ela demarca a divisão entre os dias civis. Os territórios situados a leste desse meridiano, à direita do mapa, estão a 24 horas à frente daqueles situados a oeste, à esquerda, né? A oeste da linha, à esquerda no mapa. Com o avanço do sistema de transportes terrestres, marcados pelo advento das ferrovias e do deslocamento intercontinental, surgiu a necessidade de se unificar sistemas de coordenadas e da contagem das horas como uma forma de evitar os habituais transtornos pela utilização de uma série de métodos distintos que variava de país para país. Ou seja, cada um tinha o seu e acabava numa balbúrdia, acabava numa Babel, era uma confusão só, né? Então, a unificação, a padronização serviu para isso. Antes do estabelecimento do meridiano principal, cada nação tinha um determinado meridiano como central, cada nação adotava o seu. E a padronização das horas acontecia também da mesma maneira, descentralizada, causando confusão nos transportes e no comércio. Tentativas de sincronia anteriores tinham sido feitas durante o final dos séculos XVIII e XIX, mas, infelizmente, sem sucesso. Algumas reuniões foram realizadas no intervalo entre a proposta de Erie e sua efetivação. A iniciativa partiu do governo estadunidense, que já tinha o sistema de Greenwich como referência. Ele já usava Greenwich como referência, bem como alguns outros países que já utilizavam esse meridiano como marco zero. A conferência que determinou o meridiano de Greenwich como o primeiro meridiano e ponto inicial na contagem das horas do mundo, definindo o sistema básico, um sistema padrão de fusos horários, ficou conhecida como Conferência Internacional do Meridiano, lembre-se dela, Conferência Internacional do Meridiano, e foi realizada em outubro de 1984 na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, contando com a presença de 41 delegados representando 25 países, certo? Meridianos, espero que vocês tenham gostado, que tenham conhecido, né, o que é verdadeiramente o meridiano de Greenwich. Essa é a história verdadeira do meridiano. Gostaram? Espero que sim. E aguardo também sugestões. Eu espero sugestões de vocês, certo? O canal Verdadeira História agradece e vai agradecer também quando chegarem as sugestões. Até a próxima quarta-feira, aqui no YouTube, no canal A Verdadeira História,
às 19h15. Estarei lá esperando vocês, se Deus quiser. E Ele quer. Obrigado pela visita. Até lá.